dia, na graça e na paz. Hoje é 12 de agosto, é terça-feira. Como está a tua fé? Como está a fé dos teus filhos? Como está a fé dos teus netos? Muitas vezes nós choramos, nos desesperamos e começamos às vezes até a culpar a Deus. Mas eu digo para você, amada, meu amado que me ouve nesta manhã, nós precisamos ser exemplos onde nós estivermos, principalmente o da nossa casa. A palavra do Senhor diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então não sei como fazemos, muitos pais têm chorado, têm lamentado, mas muitos também concordam comigo que na hora que deveria ter levado para ouvir a palavra, dentro de um templo, de um santuário, ser ensinado no caminho de Deus, não foi assim que aconteceu. Às vezes nem os pais buscaram o Senhor, nem eles ainda podiam dizer, eu tenho fé. E eu digo para você, hoje, a incredulidade é o grande obstáculo na estrada da fé. Porque fé é a certeza, a convicção de coisa que nós não vemos, mas a certeza que virá. Então temos que buscar esta fé, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Josias tinha 8 anos de idade, está em leitura 2 Reis 21, versículos 19. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Fez que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu diria que caminhar com o Senhor é uma escolha. Muitos dizem que é muito novo, outros dizem que está muito velho, outros dizem que ainda tem tempo. Então eu digo para você, fé não passa de pai para filho, mas a descrença sim. O rei Ezequias confiou em Deus, no Deus de Israel. Seu filho Manassés não seguiu a fé do seu pai. Era cruel e apostou-se, né? Saiu, né, da fé, não é assim? Deixou de ter fé, virou um incrédulo. Depois dessa morte, seu filho Amon tornou-se rei e imitou seu pai em tudo. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Está em 2 Reis 21. Ele acabou assassinado em seu palácio. Então seu filho Josias, ainda menino, veio a ser rei e fez o que o Senhor aprova e não se desviou. Com certeza esse menino via o que aconteceu, viu o pai, viu o avô viver uma vida, né, de jeitos diferentes. E aí depois o que acontece? O que viu? Mas este menino escolheu. Deus não coage ninguém a viver sob seus cuidados e proteção, não. Cada pessoa recebe a liberdade de dizer não à boa oferta do nosso Criador. Adão e Eva já fizeram o uso dessa liberdade. O terrível, no entanto, é que nós conseguimos cair fora. Mas depois da queda, não conseguimos mais levantar-nos. E pior, passamos essa herança aos nossos filhos. E eu trabalho com maldição familiar, que está em Êxodo 20. A maldição vem até 4ª geração. Vem do pai, do filho, do bisavô, tataravô. É muito sério. Eu não sei como tem pessoas que conseguem não guerrear, não trabalhar, não orar na palavra do Senhor. Ei, tá difícil? Precisamos parar um pouco, parar para pensar. Eu estou lendo a Bíblia Sagrada, eu estou buscando da parte do Senhor que é um reino. É o reino do Deus vivo e é o reino das trevas. Tem também o reino de Satanás. Eu não posso dar moleza, eu não posso deixar minha alma encher-se de coisas, de pensamentos acelerados, de coisas ruins que eu penso.
Então esse encadeamento do pecado só é rompido pela intervenção graciosa de Deus. Quando alguém busca, quando alguém paga o preço. Eu sempre digo, eu conheci o meu docinho, ele estava, vamos dizer assim, no mundo, trabalhando, todo mundo trabalha, mas ele era muito certinho com as suas coisas, preocupado em fazer as coisas acontecer, o melhor para seus filhos. E eu conheci, e ele não queria nem saber que eu falasse que existe um Jesus poderoso que cura, que sara, que liberta. Quem pagaria o preço por ele? Eu pergunto hoje, quem? Então eu disse, eu vou pagar o preço. Eu vou. Pensa que foi fácil? Não foi fácil. Mas hoje eu posso dizer, eu sou mais que vitoriosa, porque foi pago um preço de guerra. Graças a Deus que eu cheguei numa igreja que me ensinou a guerrear. Eu não fiquei preocupada se eu vou ficar com belas joias, belo carro, bela casa, não. Eu dizia, eu vou buscar o meu Senhor. Eu quero ser feliz com esse homem. Mas ele, um homem bom ele era. Mas a apoio espiritual contrária que eu regia, ele era nervoso, violento nas palavras. E eu venci. E eu digo para você, todos vão vencer se pagarem o preço. Não dá para ficar de braço cruzado em você. Você foi chamado para ser a coluna da tua casa. Pare de chorar. Bote um ponto final hoje e diga, basta. Anda dentro da tua casa orando o Salmo 91 e diga, fora da minha casa. E no final diga, eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Aí diga, Jesus, cuida da minha casa, minha vida, minha família. A palavra do Senhor diz que quando você confessar o Senhor Jesus com a tua boca, você será salva. Então essa está presente na vida de Josias. Amanhã trataremos de um acontecimento marcante. Sempre dizia amanhã, amanhã. E nunca fez com que os seus pais e seu filho pudessem ver coisas poderosas na vida daquele homem. Então eu digo para você, conduza seus filhos pelo caminho do Senhor, para você não chorar amanhã. Seu filho, eu não vou com você no culto, mãe. Eu tô cansado. Vai, meu filho. Mas não precisa ficar também brigando, apontando. Mostra os valores que Jesus tem. Mostra os valores que você tem. E não vai irritá-los. Não precisa irritar. Ensina a palavra. E acima de tudo, ore por eles com fé e esperança em Deus. Deus prometeu abençoá-los e corrigi-los com misericórdia por amor a nós. E os filhos intercedam por seus pais. Não se creem no Senhor se você não buscá-lo. Orem, vivam exemplarmente, pois o testemunho silencioso de vocês ensina mais do que palavras. Por isso muitos vão comer o fruto que hoje estão plantando. Que fruto é esse, pastor? O fruto de ensinar o teu filho a andar no caminho do Senhor, para que ele cresça e não venha se desviar. Quantos filhos hoje têm levado os pais a chorar? Então eu digo para você, você ainda não tem fé de dizer, filho, você vai ser uma bênção. Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos e eles não souberam responder. Mesmo andando durante tanto tempo com o mestre e tendo a oportunidade de ver os mortos ressuscitarem, os cegos enxergarem, os paralíticos andarem, Jesus precisou lhe dizer, vocês ainda não têm fé. Vocês ainda não têm fé. Jesus e seus discípulos entram no barquinho para atravessar para o outro lado do mar. Mas uma enorme tempestade se levanta. A tempestade é tão forte a ponto que as águas entraram no barco. Então os discípulos começaram a gritar e a dizer que o mestre não se importa, que vemos perecer. Quantas vezes vocês, mestre Jesus, meu Deus, o senhor não está vendo meu sofrimento? Não está vendo meus filhos? O que está fazendo? Muitos estão desgarrados, cheios de vícios, perturbados. E você continua brigando. Você não quer saber do altar do Senhor. Entregue-se ao Senhor. Eles não vão perecer. Então Jesus diz, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Marcos 4:40. Jesus pode resolver toda e qualquer situação, mas temos que contar com Ele. Por isso, quando Jesus faz a pergunta,
Ele está querendo dizer aos discípulos: vocês viram tantas intervenções sobrenaturais e mesmo assim ainda não acreditam no meu poder? Ei, se não lemos a Bíblia, não vamos saber do poder que Jesus tem. Se não lemos a Bíblia, o Espírito Santo do Pai não vem no nosso espírito para deixar-nos forte e aquietar a nossa alma. A alma ela é triste, a alma ela é fadigada, a alma ela é atormentada por tudo que ela ouviu desde o ventre da mamãe. Ela é atormentada. E se você não buscar o Espírito Santo e no Pai, que venha sobre o teu espírito, que está dentro de você, você continuará um tempo muito triste, de muitas faltas, de muita coisa ruim. Se Jesus mandou que você entrasse no barco, não tenha medo. Ele não deixará que você morra. Mas você pediu para entrar no barco que você está? Levante-se, repreenda o mar, repreenda essa dificuldade que chegou aí. Busque dele, pois ele é com você e já te deu autoridade para vencer toda a tempestade. Mas você pode dizer: como eu farei se eu vivo uma pessoa tóxica? Eu sou uma pessoa murmuradora, eu sou uma pessoa que nada está bom para mim. Então você hoje tem que dizer: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida e faz a diferença. Aleluia. Pai querido, amado, neste momento eu quero colocar esta amada, este amado que me ouve nesta manhã. Paizinho, o choro está sendo grande, a dor de alma está sendo grande. Entra agora, Senhor, levando fé, para que possa esta pessoa, mesmo que não tenha lido a Bíblia, leia hoje. Ei, abra a palavra hoje, senta, aquieta a tua alma, leia a palavra, ele vai falar com você e a sua fé vai ser renovada. Ele entra com provisão, com providência hoje, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Deus que sara, que salva e que liberta. Ele é o Deus que abre as portas que você quer passar, mas as portas você tem que entrar com fé. É a certeza, a convicção de coisa que você não está vendo, mas quando você busca do Senhor, Ele vai te dar. Arrependa-se hoje, diga: Senhor, se eu estou chorando nesse casamento, com este filho, se eu fiz coisa que não é agradável, Senhor, se eu fiz alguma brecha para estar nesse caminho, arrependa-se. O Senhor é Deus de perdão, de alegria, é um Deus que traz provisão, aleluia. É um Deus que entra na tua vida e diz: não temas, porque eu sou o teu Senhor. Mas ele também diz: deixe eu ser o teu Senhor, deixe eu entrar no teu barquinho, deixe eu entrar na tua casa. Conte comigo, pare de contar com outro Deus com D minúsculo, porque a palavra do Senhor diz: eu, Deus, não divido a minha glória com nenhum outro. E ele diz também: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Jesus. Ninguém vai por outro caminho, por outro nome. Em Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Aleluias! Eu sou a pastora Fátima Rodrigues, da Igreja Luz do Senhor é Paz. O nosso projeto chama-se Amar, a Associação de Mulheres que Amam Resgatar. Deseja receber a palavra diariamente ou pedir de orações? Mande pelo WhatsApp 419-9926-5960. E não deixe de visitar-nos nas redes sociais. Deus abençoe. Um beijo em seu coração.